Pessoal, vou fazer a resolução aí da avaliação, tá? Houve aí, o pessoal, houve um comentário da avaliação. Vamos fazer essa resolução para ver se estava fora do tema, se estava fora do ritmo das questões. Mas pelo que eu dando uma olhada aqui, tá bem tranquila. Vamos ver? Questão de número um. Olha aí. Questão de número um. Uma maneira nada convencional de determinar a capacitância de um capacitor desconhecido D, então eu tenho um capacitor D, faz o uso de uma fonte de bancada e de um capacitor C conhecido, de capacitância conhecida. Ao conectar o capacitor conhecido C, inicialmente descarregada a uma fonte ajustada com 16 volts, então, peraí, gente. Olha para vocês verem essa situação. Deixa eu puxar minha câmera. Então, eu tenho aqui S1. Eu vou chamar isso de situação 1. O que eu tenho na situação 1? Na situação 1, ele tem um capacitor. Eu desenhei isso aqui. Ele tem aqui um capacitor. Esse capacitor, ele está chamando esse capacitor de C, e que foi ligado a uma DDP de quanto? 16 volts. E foi ligado a uma DDP de 16 volts. Isso é a minha situação 1. Ele fica completamente carregado, então eu sei que esse capacitor vai ter uma carga. Fato. Em seguida, o capacitor C é desconectado da fonte e conectado em paralelo com o capacitor desconhecido. Então, eu tenho agora a situação 2. Esse capacitor que estava carregado, é ou não é? O capacitor C que estava carregado. Opa, ficou meio torto aqui, calma aí. O capacitor C que estava carregado, ele ficou conectado a quem? Ele ficou conectado a quem, ó? Ele ficou conectado, esse capacitor C, ele fica completamente carregado. Em seguida, o capacitor C é desconectado da fonte, conectando em paralelo com o capacitor D. Então, ele colocou aqui, conectou isso em paralelo, ó. Conectou em paralelo com um capacitor desconhecido, que ele chama esse capacitor desconhecido de capacitor qual? D, certo? Capacitor D. Então, conectei ele aqui, ó, conectei, e esse é o capacitor D, tá? Capacitância desconhecida conectado em paralelo com desconhecido D, inicialmente descarregado. Nessa situação, após o estabelecimento de equilíbrio quando eles carregam, tá? Verifica-se que a tensão dos terminais passou a ser quanto? Opa, a tensão aqui passou a ser quanto? 5 volts. A tensão aqui passou a 5 volts. Diante desse fato, para um capacitor C de capacitância, opa, o capacitor tem qual capacitância? 1000 microfarad. A capacitância de D em micro, ele quer saber o valor do capacitor em microfarad. Então vamos pensar aqui rapidão. Então vamos ver qual é a carga. A carga que eu tinha na situação 1 vai ser a carga da situação 2. Então eu posso até pensar assim: a carga da situação 1 vai ser igual à carga da situação 2. Por quê? Ele carrega o capacitor na situação 1 e leva ele carregado para a situação 2. Então a carga do capacitor, a carga 1 é quem? É a capacitância vezes a DDP. Então a carga 1, que eu vou descobrir agora, é Q1. Quem é a capacitância? C, que é 1000. E qual a DDP? 16. Então, a carga 1 é 16.000
microcoulombs, tá? Não transformei, 16 microcoulombs. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui, né? Tá, agora vamos ver qual é a carga na situação 2 desse capacitor. Então eu vou chamar assim, Q1'. Quem é o Q1'? Q1' é 1000 vezes a DDP, 5. Então, ele carregou agora 5.000 microcoulombs. Mas o total não é 16.000? Então, a carga do capacitor 2, né, que eu vou chamar aqui 2, vai ser o que sobrou. Então, 16.000 menos 5.000 me sobrou 11.000 microcoulombs. Detalhe, eu já tenho a carga, eu posso achar a capacitância. Então vamos lá. Quem é a carga? A carga é a capacitância vezes a DDP. A carga que o capacitor 2 vai receber é 11.000 microcoulombs, né? O capacitor chamou de capacitor D. E qual é a tensão agora? 5. Então, a capacitância do capacitor D é 11.000 dividido por 5. Isso vai dar quanto? 11 dividido por 2. 2 vai dar 22.200 microfarad. Letrinha, qual? Nossa alternativa. Letra B. Letrinha B, deixa eu pôr aqui de vermelho, ó, B. Tranquilo? Então, aí nossa próxima questão. A próxima questão, gente, necessariamente, essa aqui, a questão 2, é a questão mais difícil da prova. Foi a mais difícil, né? A questão 2 é a questão mais difícil, mas não impossível de resolver. Vamos ver? Um capacitor de placas paralelas e área A. Tudo bem, placas paralelas e área A, separados por uma distância D. Vou desenhar isso. Então eu tenho aqui minha situação 1, a minha situação 1. Eu tenho um capacitor, né? Um capacitor, vou desenhar assim, ó. Um capacitor de placas planas. Vou selecionar isso aqui. Opa. Deixa eu só selecionar para copiar, para não ficar gastando muito tempo. Ó, esse capacitor tá aqui. Esse capacitor, ele tem área A e separado por uma distância. Qual a distância que ele está separado aqui? Essa distância aqui, ó. Ele está me chamando de distância D. Espera aí. Distância qual, gente? D. A área A é distância D. Com o espaço entre elas preenchido de A. Então aqui eu tenho o meio aí, o é 0. Tudo bem? Agora presta atenção no que ela é. A questão é difícil porque é a interpretação, tá? Se for depositado no interior do capacitor, sobre uma das placas, um material de constante dielétrica K e área A e espessura E. Então ele vai dividir isso aqui. Certo? Então, se a gente pegar essa situação, eu vou até aumentar isso aqui, vou juntar isso aqui, ó, só para vocês verem o que eu vou fazer. É a questão que requer maior interpretação, gente. Vou até aumentar ela aqui para vocês entenderem isso. Vou pôr aqui, situação 1.
Deixa eu pegar lá a questão que sumiu aqui. Então lá, olha o que aconteceu. Vamos imaginar que ele vai pegar isso aqui e vai dividir. Deixa eu fazer esse desenho de outra forma para vocês entenderem. Vamos imaginar que está acontecendo isso aqui. Eu tinha um capacitor, em outra visão, tá? Em outra, vou fazer de outra visão, olhando de lado para ele. Ó, eu tenho aqui um capacitor, vou pôr até grandão aqui, um capacitor aqui. Esse capacitor aqui, saco. Esse capacitor aqui, ele vai estar grandão, né? Deixa eu girar isso aqui 90 graus. Ele inverte, né? Então tem um capacitor aqui. Esse capacitor é essa situação, olhando por cima dele aí. A interpretação disso aqui que é um saco, essa questão, a interpretação dela que é um saco. Olha o que ele faz. Olhando o capacitor. O capacitor de placas polares separados por uma distância D, e como o espaço entre eles era preenchido por A, é submetido a uma tensão U. Então aqui, gente, ainda faltou dados aqui, né? Aqui a tensão era U, né? Então aqui é a mesma coisa, tensão U, distância D, a nossa distância aqui vai ser qual? D, distância D, e aí ele vem e fala o seguinte: se for depositado no interior do capacitor, vou pôr de vermelho, hein? No interior do capacitor, se for depositado no interior do capacitor sobre uma das placas um material de constante elétrica A e área A e espessura 0,5, olha o que eu fiz. Eu vou colocar aqui um material, ó. Eu vou colocar aqui um material aqui na metade. Esse material aqui na metade, ó. Que aqui ele tem qual a constante? K. Qual o tamanho? 0,5D. Ou melhor, D dividido por 2. É ou não é? A nova máxima acumulada, a nova carga máxima acumulada no capacitor será. Isso aqui, gente, é uma associação de capacitores. Então eu tenho aqui o capacitor 1 e o capacitor 2. Certo? O capacitor 1 e o capacitor 2. Então, primeiro passo é para a gente pensar a associação em série. Então, eu vou ter que calcular a capacitância equivalente. Capacitância equivalente. Vou subir isso aqui e vamos fazer conta. Quem é a capacitância equivalente? Vai ser o produto pela soma. O capacitor 1 vezes o capacitor 2 pela soma. Capacitor 1 mais o capacitor 2. Lembre que quando eu tenho uma associação em série de capacitores, eu faço produto pela soma. Certo? Agora eu vou pensar aqui separadamente. Quem é o capacitor 1? Opa, o capacitor 1 é quem? Vamos olhar lá. Opa, é um meio que eu não sei, então vai ser, o capacitor 1 vai ser um meio que ele chamou de K, vezes E0, vezes a área, dividido pela distância, D sobre 2. Quem é o capacitor 2? Já está no A, hein? O capacitor 2 voltou para o A, então é E0 vezes a área, dividido por D sobre 2. Tudo bem? Gente, se a gente parar e pensar aqui, eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo, para eu fazer menos conta.
que esse valor está aqui e esse valor é aqui, é o mesmo. Então eu vou chamar isso aqui de x, tá? Se isso é x, o C1 é quem? É K vezes x. O C2 vai ser quem? X. Para a gente fazer aquela conta lá em cima sem muito problema. Então, a capacitância equivalente é quem? C1, K vezes x, vezes C2, x, dividido C1, K vezes x, mais C2, x. Então, a capacitância equivalente é igual a quem? Vou fazer isso, ó. X vezes K vezes x, não alterou nada. Aqui embaixo eu vou pôr x em evidência. X não é igual a K mais 1. X vezes K, K. XK, né? X mais, vezes 1, x. Por quê? Eu vou simplificar aqui, ó. Cortei. Né? Então, a capacitância equivalente é quem? É K vezes x dividido por K mais 1. Tudo bem, guarda isso. Mas eu não sei o que ele está me pedindo. Ele pede o quê? A nova carga armazenada. Ele quer saber a carga total armazenada aqui, ó. O que total? Ô Velasco, quem é o que total? O que total, a carga total é quem? A nova carga, né, que eu vou chamar de Q'inha. Q'inha. O Q'inha é o capacitor equivalente vezes a DDP. Então, a nova carga é o capacitor equivalente. Quem é o capacitor equivalente? Agora com calma, hein, gente? Com calma. É o K... Vou tirar esse x aqui. Vai ficar x é igual a K dividido por K mais 1 vezes a DDP. Certo? Mas quem é esse x? Esse x voltando com ele vai ser quem? Quem é esse x? A carga linha, né? O x vai ser quem? Q'inha é igual a x. Quem eu chamei de x? É 0 vezes A dividido por D sobre 2 vezes K vezes a DDP dividido por K mais 1. Que aqui eu posso melhorar, que a carga linha é igual 2 vezes é 0 vezes A. Conserva, ó gente, o que eu estou fazendo? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Sobre D é igual vezes K vezes U dividido por K mais 1. Mas tem um problema ainda. Olha, essa questão, ela tem um problema, que ele relacionou em relação a quê? A carga antiga. Se ele relacionou a carga antiga, quem é a carga antiga? A carga é quem? É a capacitância vezes a DDP. Então, a carga da situação 1 é quem? Quem é a carga da situação 1? Deixa eu apagar aqui, ficou meio bagunçado, para a gente organizar. Olha aí, a carga da situação 1 é a capacitância vezes a DDP. Então, a carga é igual. Quem é a capacitância? É 0 vezes a área dividido pela distância. Essa é a situação. Tudo bem? Vezes U. Então, se a gente parar e pensar aqui, uma coisa leva a outra. Então, só para a gente parar e pensar. Quem é a carga... Calma aí, eu vou fazer umas cópias aqui agora para vocês entenderem o que eu fazer.
Copiei. Tá, vou puxar aqui pro lado. Copiei. Vou juntar, copiar aqui pro lado. Isso pra gente pensar. Certo? Essa questãozinha, ela é cheia de coisa. Gente, quem é a nova carga? Vamos pensar aqui de vermelho. Q é E0 vezes A vezes U dividido por D. E0 vezes A vezes U dividido por D. Epa! Isso aqui não é Q? Então, a nova carga quelinha, é igual a 2 vezes quem? 2 vezes K dividido por K mais 1 vezes Q. Essa é a nossa alternativa. Sopa de letrinhas, hein, galera? Sopa de letrinhas. É por isso que essa questão foi uma das mais difíceis. Então vamos aqui para a nossa alternativa, para a gente parar e pensar nessa alternativa. Olha aqui, nossa alternativa. Vamos lá. A nova carga é 2 vezes Q. Ah, todos estão para dentro. Então vou jogar isso para dentro. Então vamos pôr isso aqui. Isso aqui, ó, só pôr um parênteses aqui, ó. Depois para parênteses. Então onde que eu tenho 2K? 2K, 2 vezes 1, 2K. Letra E. Sem dúvida. Letra E. Né? É a questão, gente. Foi a questão da prova mais pegada. Foi a única questão da prova mais pegada, mais cheia de nhanhanhã. Vamos lá para a próxima? A próxima vocês já estão cansados de fazer. Agora, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês estão aí, quarta unidade, vocês estão indo para o terceiro ano. A dica é a seguinte: quanto é itens, necessariamente você precisa fazer todos os itens? Não. Tente ver o que seria o mais interessante, para não perder tanto tempo. Vamos lá. No item A, macete é esse. Item A tem item 2, 2. No item A tem item 1 e 2. No item B, 2 e 3. Item C, 3 e 5. Item D, 1 e 4, né? 3 e 4. 1 e 4 e 2 e 4. Então, quais os itens que eu vou, macete, gente, que eu vou pensar em resolver primeiro? O 2, porque ele está presente. O 2 está presente em 3 das alternativas. E o item 3, que também está presente. Não, item 3 não. O item qual que está presente em 3 alternativas? O item 4. Por quê? Se eu conseguir ver que o item 2 e o item 4 se são verdadeiros, olha a resposta. As únicas alternativas corretas são, você quer saber corretas. Se eu achar, por exemplo, o item 2 correto, acabou. Vamos ver o que ele fala. Em uma residência, os pontos de tomada, iluminação e chuveiro são alimentados por um circuito elétrico de baixa tensão. A instalação elétrica deve satisfazer a norma brasileira, a BNT, que garanta a segurança das pessoas e adequado uso da energia. Considere o circuito da figura abaixo. Gente, esse texto em cima só foi, né? Então tem um circuito. Analisando o circuito, um grupo de estudantes de engenharia elétrica chegou às seguintes conclusões. Tá, se eu for naquela ordem que eu falei para vocês, item 2. A diferença de potencial do resistor 1. A diferença de potencial no resistor 1 é 8 volts. Para a gente definir a diferença de potencial, eu vou precisar achar a corrente que passa lá por ele, que é o I. E detalhe, para achar esse I, eu preciso achar quem? O circuito simples, né? Diminuir esse circuito. Então, rapidão. R2 e R3 estão em paralelo, ó. Lembrando que aqui é A, aqui é B.
aqui seria C, aqui D, né? Então estão em paralelo. R2 está ligado de C a D e R3 de C a D. Paralelo, valores iguais é 1. 1, isso aqui é substituído por 1, tudo bem? 1. 1 mais 8, 9 mais, 1 mais 8, 9. Mais 3, 12. Então esse circuito aqui ficou assim, ó. Esse circuito aqui ficou bem assim, ó, bem tranquilo. Ele ficou plaquinha positiva, plaquinha negativa. E quanto vale a resistência equivalente? 12 ohms. ADDP, ou volts, 12 volts. De novo, 2 paralelo com 2, 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Beleza? Então já sei esse I. Consigo achar esse I aqui, ó. Quem é I? Rapidão, I é igual a U dividido por R. Que é nosso U? 12. Nosso I? 12. Quem é o nosso I ou nosso R? 12. Isso que é 1 ampere. Se é 1, a DDP de AC é R1 vezes I. Então a DDP de AC é R1. Quanto é? 8 vezes 1 é quanto? 8 volts. O item 2, nosso item 2 é verdadeiro. Então a alternativa pode ser a letra B, pode ser a letra B, A, B e E, né? A, B e E. Só que detalhe, presta atenção numa coisa. Item 1. O resistor equivalente do circuito tem valor igual. Você fez essa conta. Quanto é o valor da resistência equivalente? 12. Ele falou que é 15. Então o item 1 é falso. Então, se o item 1 é falso, a alternativa A vai-se embora. A alternativa D vai-se embora. Né? Alternativa A e D vão-se embora. Agora vamos lá. Item 3. Ou podemos ir o item 4. Olha o item 4. Porque lembra que eu falei, vou avaliar primeiro o 2, depois o 4. Se o resistor R1 queimar, R1 queimou. Queimou R1. Funcionando então com fio, eu troco isso por um fio, né? Eu vou trocar isso por um fio. A corrente passa no resistor 2 será de valor de 6 amperes. Opa, vamos pensar. Se ele troca, isso vai ficar quanto? 1 paralelo, 2 paralelo com 2, 1, 1 com 3, 4. A corrente passa a ser quanto? A corrente passa a ser 3, não 6. Então o item 5 é um item falso. Ô Velasco, não entendi. Vamos voltar nesse item 4. O resistor 1 queimou, pufa, e trocou por um fio. Funcionando então como um fio. Ele passou a ser um fio. Se não falasse isso, nada ia funcionar, tá? Passar a funcionar como um fio. Se funciona como um fio, quem está funcionando? Isso funciona como um fio. A DDP de A para C mudou, né? É o mesmo ponto. Então, paralelo, 2 paralelo com 2, 1, com série 3. Então, 4. Vai ficar assim o circuito. Ó, como vai ficar o circuito. Mais, menos, o circuito, a resistência equivalente agora. Agora é 12 volts. É ou não é? 12 volts. Eu tenho quanto? 1 com 3, 4 ohms. Então meu I é quanto? É 12 dividido por 4. A 12 dividido por 4 é 3. Então a maior corrente é 3 amperes. Que ela ainda vai dividir e falou que é 6. Item falso. Se é o item falso, detalhe, ó, tá fora. Tá fora. Então a resposta nossa é só letra qual? Letra qual, gente?
Letra B. A nossa alternativa, sem muita conta, é letra B. Mas para isso, só bastava fazer a conta do item 3, né? A corrente elétrica que passa pelo resistor R3 tem valor igual a meio. Não falou nada de queimar, se era 1, como valores são iguais, é meio e meio mesmo, né? 0,5 e 0,5 amperes. Olha aí, trabalhosa, é umas questões trabalhosas, mas a dificuldade não tá muito difícil não, tá? Tudo no assunto que nós vimos. É questão de organização. Olha a outra questão aí, gente. É aquela mesma coisa. Olha o tanto de item a ser julgado. Isso aqui é a cara de Enem, de pôr vários itens assim e tentar fazer. Vamos aqui essa questão, não vamos ler primeiro, né? Questão 4. 3 capacitores com capacitâncias iguais, C, 3C e 6C, e uma bateria de fonte diferença potencial V, são utilizados de duas montagens experimentais no circuito. Então lá, circuito 1, vamos primeiro, circuito. Os 3 capacitores são ligados em paralelo. Opa! Então a capacitância equivalente quanto é paralelo é a soma. Então vai ser 3, 1 mais 3, 4 mais 6. Então vai ser 10C. 10C. Circuito 2. São ligados para a bateria. No circuito 2, os mesmos capacitores são ligados em série. Como é que eu calculo em série? Capacitância equivalente é igual a 1 sobre C mais 1 sobre 3C mais 1 sobre 6C. O que eu faço? Soma os valores, ou mínimo de comum. O que é o mínimo de comum? 6C, gente. Né? 6C dividido por 6, por C, é 6 vezes 1, 6. Mais 6C dividido por 3C, corta o C, né? Vai ficar 6 dividido por 3. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Isso aqui vai dar quanto? 9 sobre 6C. Né? 9 sobre 6C. Como inverte isso, eu vou inverter isso. A capacitância equivalente é... Deixa eu sair daqui, eu estou ficando na frente. É quem? 6C dividido por 9. Simplificar isso por 3 dá 2 terços. Então lá, situação... Eu vou pegar essas informações aqui, rapidão. Vou até escrever isso aqui. A capacitância equivalente na situação 1 é 10C. A capacitância equivalente na situação 2 é 2 terços de C. Vou selecionar isso aqui até para a gente levar ali em cima. Tá bom, vamos ver. Vamos ver o que eu já tenho aqui, se eu já posso pensar na minha resolução, né? Então lá, são ligados em bateria sobre a associação de capacitores do circuito 1, 2, assinale o que for correto. Então vamos lá. A capacitância equivalente da associação do circuito 1 é igual a 10C. Opa, verdadeiro. Verdadeiro. A capacitância equivalente da associação do circuito 2 é igual a 2 terços de C. Opa, verdadeiro. Então, gente, olhou, se já viu duas verdadeiras, vamos lá. Primeira verdadeira, eu vou nas alternativas. Primeira verdadeira. Letra A pode ser. Letra B, primeira verdadeira, segunda falsa. Tá fora. Letra B tá fora. Letra C. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Pode ser. Letra D, primeira falsa, já tá fora. Letra E, as duas falsas, tá fora. Aí fica até mais fácil chutar. Ou letra A ou letra C para chutar. Aí, chutou, já vai.
mas nós já sabemos muita coisa. O que é muita coisa? Agora eu vou te ensinar uma malandragem, tá? Mas se acalma. Em cada circuito, a energia armazenada na associação de capacitores é igual à energia que seria armazenada em cada um dos capacitores equivalentes? Verdadeiro, sem dúvida, isso é verdadeiro. Opa, verdadeiro e verdadeiro. Continua as duas. Quem dá mais, letra A ou C? Quem dá mais, letra A ou C? Agora vamos lá. É aí que começa. Agora, o próximo item, né? O próximo item, eu poderia fazer a primeira, a última ou a penúltima, tanto faz. A energia armazenada no trecho do capacitor C e C do circuito 1 é igual a... Espera aí. Circuito 1 estava em paralelo. A energia, só para a gente lembrar, a energia é quem? É o capacitor vezes a DDP ao quadrado dividido por quanto? Por 2. Então, com calma. A energia é o capacitor qual? Que ele quer 6, em paralelo é a mesma DDP, então V ao quadrado dividido por 2. Deixa eu sair dali. V ao quadrado dividido por 2. 6 dividido por 2 são 3, então isso é 3. Opa, 3, eu esqueci o C, né? Porque é tudo C. 3C vezes U ao quadrado. Ele falou que é 3 meios. E tem falso. E tem falso. Opa, já descobri. Já descobri minha alternativa. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso. Só pode ser a letra C. Nossa alternativa é a letra qual? C. É isso? Letra C. Beleza, galera? Aí, mais uma questãozinha. Olha, essa questão. Essa questão aqui é a segunda da prova mais difícil. A primeira foi a segunda questão. Essa aqui tá entre, assim, mais ou menos, tá mais ou menos. Mas é porque precisa só de um estralo. E eu acho que eu falei esse estralo lá com resistores. Mas olha, pensa comigo. Vamos ver essa questão. Essa questão é boa. Considere um octaedro regular cujos vértices são todos ligados por um capacitor idêntico capacitância C. Então, em cada ponto desse, vamos pensar aqui, eu vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B. Agora, presta atenção em algo, gente. Se aqui é A e B, se a gente parar e pensar, aqui tem um capacitor. É aqui que começa o detalhe. Ponto A e B. Então, se a gente parar e pensar, esse ponto aqui, ó, lá atrás, esse aqui, ó, eu vou chamar ele de D, para não poder pôr C. D. Ele não está na mesma distância, o D está da mesma distância de A para D, distância que eu estou olhando, e de D para B. Então tem um capacitor aqui, ó. Tem outro capacitor aqui. Agora para e pensa uma coisa comigo. Se eu olhar para esse ponto aqui, ó, esse aqui que eu estou marcando, não é a mesma distância de A para D, porque ele é regular, né? É um octaedro regular, então aqui é D também, ó, D. Deixa eu tirar dali que ficou vermelho no vermelho, não rolou, D. Que é aqui também é D, ó. Porque a distância daqui para cá é D, daqui para cá é D. Então de B para cá é D, ó. Como tem capacitores aqui, capacitor 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 aqui, esse desenho vai ficar assim, ó. Veja se vocês concordam comigo. Eu vou ter aqui
o nosso ponto, deixa eu tirar essa, nosso ponto, epa, nosso ponto A, nosso ponto B. Essa é a distância de A a B. Quem eu tenho de A até B? Um capacitor. Um capacitor C, né? Um capacitor C. Saco. Era mais fácil, né? Ctrl Z. Vamos puxar ele ali. Que eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Ctrl Z. Aí. Então, eu vou ter aqui um capacitor C. Só que a distância de A a B e D não está a metade, então eu tenho aqui um ponto D, que ele tem 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui continua, vou ligar aqui, ó. Aqui continua A e B. Daqui para cá eu tenho um ponto. Daqui para cá outro. Espera aí, deixa eu fazer isso aqui mais fácil. Eu vou fazer assim, ó. Depois eu seleciono isso aqui. Olha aí, eu tenho aqui outro ponto, visual, hein, gente? Visual, outro ponto. E que ponto que é esse aqui? É o ponto D. É o nosso ponto D. D, D, D e D. E aqui cada um tem o quê? Cada ponto entre aqui, ó, gente, se a gente olhar aqui, embaixo é o nosso ponto A e A. Aqui em cima, ponto B, B e B. E o que eu tenho entre cada ponto? Um capacitor. Então vou apagar aqui, aqui. Um capacitor igual, qual? Ó, aqui é C, C, aqui C, C, aqui um capacitor C, um capacitor C, um capacitor C, outro capacitor C, outro capacitor C, outro capacitor C. E aí, gente, olha como é que pensa nisso aqui rapidão. Se isso tudo está em paralelo, mas porém essa parte aqui está em quê? Em série. Como é que eu calculo o equivalente? C dividido por 2. Então cada ramozinho desse vai ficar quem? C dividido por 2, C dividido por 2 e C dividido por 2. Isso quer dizer que tudo está em paralelo, basta somar. Então, capacitor equivalente, vamos dar essa cor que é ruim. O capacitor equivalente, o nosso capacitor equivalente vai ser a soma de C mais C sobre 2 mais C sobre 2 mais C sobre 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mais C sobre 2. Como é que eu vou fazer isso? Mínimo de comum, capacitância equivalente, é igual, mínimo de comum é o 2, né? 2C mais C mais C mais C mais C. 1, 2, 3, 4. 4C. Isso vai dar quanto, hein? Isso vai dar quanto? Isso é igual a quanto?
6C sobre 2, que é igual a 3C. Nossa alternativa, letra C. É uma questão difícil. Por que que ela é uma questão, a segunda mais difícil da prova, né? É uma questão segunda mais difícil da prova, não é tão difícil, porque você requer uma visãozinha aí de distância é um conceito aí de geometria, tá? Conceito de geometria. Beleza, galera? Agora vamos para a próxima. As próximas, igual eu falo para vocês, a prova não está difícil, ela estava extensa. Eu falei isso para vocês. No circuito esquematizado da figura a seguir, o voltímetro V e o amperímetro A são ideais. Não tem resistência interna, certo? Eu estou aqui na frente, mas tudo bem. Vamos lá. Com a chave C aberta, essa chave aqui, ó, aberta, o voltímetro indica 60 volts. Se essa tá aberta, gente, essa tá aberta, não tá funcionando nada. E o voltímetro indicou 60 volts, ele tá querendo dizer que a força eletromotriz é quanto? 60 volts. Com a chave C fechada, fechei. E a chave C' aberta, então tá funcionando só esse ramo aqui, ó. Esse ramo aqui, ó. Tudo bem? Ó, com a chave C fechada, fechou, e C' aberta, isso não tá funcionando. Então é só esse ramo. Opa, circuito fechado. Então zero é igual força eletromotriz menos a soma das resistências vezes I. Ele fala que o amperímetro indica quanto? Olha onde está o amperímetro. 5 amperes. Então ele está querendo dizer o valor de R'. Porque 0 é igual a 60 menos 10 vezes I menos R' vezes I. O I ele disse que é 5 amperes, então 0 é igual a 60 menos 10 vezes 5 menos 5 vezes R, né? Isso aqui vai dar 5R é igual a 60 menos 50. R é igual a 10 dividido por 5. Meu Rzinho é 2. Então, só nessa informação ele já me disse que aqui vale 60 volts e o Rzinho vale 2 ohms. Isso aí foi informação, hein? Agora, com ambas chaves fechadas, fechou tudo, ó. Fechou tudo. Fechou tudo. Gente, se fechou tudo, aqui vai ficar em série ou em paralelo? Paralelo, ó. Fato, né? Paralelo. Como é o paralelo disso? Produto pela soma. 400 é resistência. 40 vezes 10 pela soma. Eu tô querendo fazer muito direto, mas não. Vamos mais devagar. 40 mais 10. Isso dá quanto? 400 dividido por 50. Corta um zero, isso é 8. 8 ohms. Guarda isso. 8 ohms. Se isso é 8 ohms, com 2 esse circuito ficou assim, ó, gente. Mais, menos, resistência lá fora, a equivalente, né? 8 mais 2, 10 ohms. 60 volts. 60 volts. A corrente que passa nesse circuito é simples. I não é igual a DDP dividido pela resistência. Então I é igual a 60 dividido por 10. Corta, corta. I é igual a quanto? 6 amperes. 6 amperes. Só que não é isso que ele pergunta. Com ambas as chaves fechadas, o voltímetro e o amperímetro indicam respectivamente. Aí nós vamos pensar. Aonde está o voltímetro? Ó,
Ponto A, não tem resistência, não tem resistência A, não tem resistência A, tá? Ponto B, B, não tem resistência B, B. Isso é interessante, hein? Então a pergunta é, o voltímetro. Então ele quer saber a DDP de A até B. Fácil. Quem é a DDP de A até B? É o gerador menos a resistência interna vezes I. Já tem tudo isso. DDP de A até B é quanto? Gerador, 60. Resistência, menos 2. I, 6. DDP de A até B é 60 menos 12. Isso só pode ser quanto? 48 volts. Letra A está fora, letra B está fora, letra C pode ser e letra E pode ser. Tudo bem? Então, fora letra A, letra B e letra D. Então a resposta letra C e E. Só que ele também pediu o amperímetro. Aonde está o amperímetro? Aqui, ó. O amperímetro é a corrente. Ficou fácil, Velasco. Amperímetro. Ele quer saber o I. O I é quem? Onde que está o amperímetro? Ligado de A para B. Então é a DDP de A para B. Qual a resistência? 10. Vou pôr 10, eu já vou pôr 10. 10. Então a corrente que passa aí, quem é a DDP de A até B? A até B é 48. Dividido por 10, isso é quanto? 4,8 que? Amperes. Alternativa letra E. Eu tô aqui na frente, tá vendo? Letra E. Trabalhosinha, mas simples assim. Próxima. Essa, gente. Essa aqui é aquela questão que quem errou, eu vou mandar matar. Vou mandar matar. Porque, sei não, né? Quem errou, não é isso? Então vamos lá. Um estudante de eletrônica está em um laboratório de física executando um experimento com dois capacitores de capacitância CA e CB, sendo CA igual a 2 vezes CB. Se os estudantes associarem em paralelo, acabou a questão. O que eu faço, capacitores em paralelo? Somo. É ou não é? O que eu faço com capacitores em paralelo? Somo. Os dois capacitores citados, pode-se afirmar que a capacitância equivalente é o produto pela soma? Não. B, é igual ao resultado dado pela soma dos dois? Rapaz, letra B. Essa aí, quem errou, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Próxima, outra questão enorme. As questões estavam enormes, como eu falei para vocês, julgar item por item, tá? Essa era a ideia. Agora eu vou usar um macete aqui. Vamos ver, macete não. Gente, o macete que eu falo é quando você olha as alternativas, certo? As alternativas. Dentro das alternativas, tem aí todo mundo verdadeiro? Não. Tem todo mundo falso? Também não. Tem mais falso? Então, o que você achar, acabou. Então vamos lá. Analise o circuito a seguir, na qual o fio tem resistência desprezível, os aparelhos medidos são ideais, assinale o que for correto. Primeiro item. A energia dissipada pelo resistor 2 ohm em 10 minutos é maior que 5 vezes 10 a menos 3 kWh. Pô, para a gente achar a potência dissipada, eu preciso achar DDP. Então, o certo mesmo é primeiro achar as correntes. Olha ali. Ou circuito simples. Isso aqui está em que, gente? Essa parte. Série. Resistores, não é capacitores. Resistores, 4 mais 6, soma 20.
Essa parte 20 ficou em paralelo com 5. Dá quanto o paralelo de 20 com 5? Produto pela soma. 20 vezes 5 pela soma. 20 mais 5. Isso é 100 dividido por 25. Nada mais do que 4. 4 ficou em série com 2. Então, meu circuito basicamente é esse, ó. 4 mais 2, 6, né? Então, aqui é 6 ohms. Aqui é 24 volts. Eu consigo achar o amperímetro, né? O I do amperímetro. O I lá do amperímetro. I. Aí deixa me levar. Quando tem umas questões dessas, deixa eu levar. Veja que é o caminho. Então, I é igual a DDP dividido pela resistência. I é igual a 24 dividido por 6. 24 dividido por 6, Velasco. Opa! 24 dividido por 6. 4, né, gente? Amperes. Então vamos ver aqui. Ele fala o quê? Olha lá a última alternativa. O amperímetro acusa 10 amperes. É quanto? 4. Então é falso. Então a última é falsa. Então lá, ó, já começa a eliminar. A B está fora, a C está fora e a E está fora. Com uma única resolução, eu já eliminei duas alternativas. Com uma única resolução, eu eliminei duas alternativas. Certo? Então agora, vamos lá. Qual é o passo mais rápido? O passo mais rápido é achar esse voltímetro aí. O voltímetro, eu vou chamar isso aqui de A e B. Então é a DDP de A até B. É a resistência que está lá e a corrente que passa lá. Que é quanto? 4. 2 vezes 4, 8 volts. Então o voltímetro marca 8 volts. O voltímetro acusa 8 volts. Verdadeiro. Então agora eu já vejo se eu consigo resolver. Primeira, segunda tem que ser verdadeiro. Tá aqui a segunda verdadeira. Primeira, segunda é verdadeira. Opa, não adiantou nada. As duas têm verdadeiro nas duas. Certo? As duas têm verdadeiro. Tem que fazer outra coisa. Vamos ver. A resistência equivalente do circuito é igual a 6 ohms. Aqui deu 4 mais 2, 6. Verdadeiro também. Vamos lá. Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. As duas também, ainda não sei quem é quem. Então vamos lá. Aí eu vou calcular qualquer um agora. A potência dissipada. Calma. Beleza, calma. Agora eu vou chamar aqui A, B. Aqui, ó. Vou chamar aqui de C. Aqui D. É isso? D. Então se eu conseguir calcular a DDP de B a D, que é quem? A resistência equivalente de B a D, que é 4, vezes a corrente, que eu já sei que é 4. A DDP de B a D é 16 volts. Por quê? Olha, não precisava nem fazer isso, doido. Mas tudo bem. Agora eu vejo. Não precisava fazer isso não, gente. Ó. Por que Velasco não precisava fazer isso? Porque ele está aqui, ó. A energia dissipada do resistor de 2 ohms em 10 minutos é energia dissipada é trabalho, né? Então, 2 ohms eu consigo calcular a potência de 2 ohms. Por que, Velasco, você consegue? Potência não é a DDP ao quadrado dividido pela resistência? Quem é a DDP? A DDP de AB é o voltímetro, então é 8 ao quadrado dividido pela resistência 2. Então, 64
dividido por 2, isso é quanto? 32 watts. Ele quer em quilowatts, tudo bem? 32 watts. 10 minutos em hora, né? Como ele quer em kilowatt, a energia, ó, a unidade que ele quer aqui, ó, quilowatt. Isso, com essa unidade você consegue saber o que ele quer, que é o trabalho, né? O trabalho, que é quem? É a potência vezes a variação do tempo. Só que a potência tem que ser em quilowatts, então quilo vai ser 0,032. O tempo 10 minutos em hora. Então 1 hora 60 minutos. 10 minutos x horas. Corta, corta, x então é igual a 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Isso vai dar quanto? Vamos lá, com calma. 1, 2, 3. 32 vezes 10 a menos 3. Dividido por 6. 32 dividido por 6 é 5? Não. Se não é falso. Gabarito letra D. Acabou. Eu consigo ver essa outra potência dissipada, né? Eu já calculei lá, não calculei a DDP de BAD, eu poderia calcular, mas aqui é a letra D. Trabalhosa, não é difícil. Questão 9. Questão 9. Vamos lá. No circuito mostrado na figura, a força eletromotriz é 10 volts. Aqui é 10 volts. A resistência vale 1 ohm. O capacitor é de 2 microfarad. Questão fácil. Sabendo que o capacitor encontra-se totalmente carregado com uma carga de quanto? Q. 16 microcoulombs. Qual o valor de R? Gente, qual o valor de R? Simples essa questão, hein? Essa é a outra que não tá aqui para não errar, ó. Esse capacitor está ligado de A para B. Então aqui é A, que não tem resistência, e aqui é B. Então se eu decalcular aqui DDP de A até B, eu consigo calcular a resistência. Vamos ver? Carga é igual a capacitância vezes a DDP. DDP então é a carga. 16 microcoulombs dividido pela capacitância, 2 microfarad. Os micros vão embora, isso aqui é igual a 8 volts. 8 volts. Se isso é 8 volts, aqui ó, é A e B. Eu consigo calcular a corrente aí, por quê? Gerador, o que eu sei de gerador? A DDP de um gerador de A até B é a força eletromotriz, a resistência interna vezes I. Quem é a DDP de A até B? 8. Quem é o gerador? 10. Menos R, 1. Quem é o I? Não sei. Meu I, então, é igual a 2. Né? Tá negativo, passa lá, volta 2 amperes. Mas não é isso que ele pediu, Velasco, ele pediu a resistência. Então, resistência é igual a DDP de A até B dividido por I. Quem é a DDP de A até B? Calculei. 8. Quem é o I? 2. 8 dividido por 2, isso é quanto? 4. Oh, meu Deus. Letra A. Olha aí, letra A, gente. Tudo que nós vimos, eu falei, ó, isso aí vocês vão usar, né? Próxima. Homenagem aos médicos, né? Homenagem aos médicos. Vamos lá. Um desfibrilador cardíaco faz o uso do capacitor. Opa, qual é o capacitor aí? Capacitor de capacitância
40 microfarad, carregado em uma diferença potencial DDP 3.000 volts. A energia armazenada no dispositivo é transferida ao paciente através de um pulso curto de duração, variação do tempo, 2 milésimos de segundo. Nessa situação, a potência média. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Trabalho é energia, então eu posso falar que é energia dividido pelo tempo. É isso que ele quer. Em qual unidade que ele quer? Em quilowatt. Então com calma. Vamos achar a energia. A energia de um capacitor é quem? É a capacitância, a DDP ao quadrado, dividido por 2. A capacitância é 40 micro menos 6. 3.000 eu vou fazer assim. 3 vezes 10 a terceira ao quadrado, dividido por quanto? Por 2. A nossa energia é igual a 20 vezes 10 a menos 6. 40 dividido por 2, 20. 3 ao quadrado, 9. 10 a terceira ao quadrado, 10 a sexta. Corta. A energia é igual a 20 vezes 9, 180 joules. Mas Velasco, não foi isso que ele pediu. Ele pediu o quê? A potência. Então a potência é a energia. 180 dividido por quanto? 2 milésimos. 2 vezes 10 a menos 3. 180 dividido por 2 é 90. Menos 3 sobe positivo. A terceira. Watts. Como ele quer... Watts, doido. Como ele quer watts em quilowatts, então a potência é 90 quilowatts. Galera, essa aí foi a nossa avaliação, né? Eu vi que o comentário aí no grupo, que até fiquei preocupado, dá muito difícil, não dei conta, não sei o que, pedido para eu gravar e tudo tal. Eu falei assim, vou gravar e falei, será que eu fiz uma prova? Igual eu falei para vocês, foi uma prova trabalhosa, né? Mas requer disciplina, tá resolvendo essas questões, tudo. Mas foi uma prova com uma questão pesada, uma mais ou menos, e outras bem tranquila, tá? Bem tranquila, tá aí a resolução. Vocês dêem uma analisada, dê uma estudada nesse assunto que é de grande importância. Valeu, obrigado!